Vamos lá. Bastante gente hoje. Vamos lá. E aqui, ok. Como eu estava falando, né? O Observatório Carioca de História em Quadrinhos, ele busca reunir pesquisadores e pessoas interessadas em utilizar as histórias em quadrinhos como suporte para entender um pouco melhor sobre a sociedade, sobre temas que permeiam essa sociedade, né, que vivemos. E dentre esses temas tem a representação e a construção da identidade das mulheres nos quadrinhos, que foi um tema que a gente chegou em acordo que precisava ser discutido. Então, criamos 4 séries de encontros, e hoje o tema vai ser Identidade e Representação Feminina nas Histórias em Quadrinhos. Iniciaremos com a Camille Silva, que é mestranda do programa de pós-graduação em História Social da UERJ. Ela vai falar um pouco sobre identidade e representação feminina. A Michelle Debon, que é mestra em imagem e som pela Universidade de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos, que vai falar sobre a personagem Lady Oscar de Rosa de Versalhes, que é um mangá. A Priscila do Amaral, que é doutoranda em Ciência, Tecnologia e Educação pelo Cefet, vai falar sobre a princesa Núbia. E eu, Fernanda Pereira, que sou doutoranda em Mídia e Cotidiano pela UF, que vou falar sobre a Suri, que é a irmã do Pantera Negra, tá bom? Aí agora eu vou passar a palavra para a Camille, e a Camille pode compartilhar a apresentação dela. Show. Vocês estão me ouvindo bem também? Sim, estou te ouvindo, sim. Sim. Tá, deixa eu botar aqui. Então, gente, eu recebi esse convite, né, para falar um pouco sobre a representatividade das mulheres, muito pelo tema que eu estudo, que apesar de não ser sobre quadrinhos, eu estudo sobre mulheres e livros didáticos. Mas como as mulheres estão sendo representadas na história, né? Como é que começa essa representação das mulheres na história? E aí, eu queria começar falando sobre o debate sobre feminismo, né? Como é que começou esse debate sobre feminismo? Primeiro com os movimentos feministas na década de 60, e aí eu estou usando a Ruan Scott, né, que é uma historiadora que trata muito sobre as questões de gênero, e ela fala que na década de 60, quando as mulheres começaram a aparecer na história, elas estavam aparecendo para responder às ativistas ali, né, da década de 60, e elas estavam produzindo justamente essa conexão entre política e intelectualidade. Mas sempre buscando trazer a história das heroínas, né? Era sempre ali aquele box separado para tratar a história das heroínas que estavam lutando politicamente. A década de 70 já começou a ser tratado as mulheres a partir dos aspectos sociais, e a década de 80 é quando a questão de gênero ela vira esse objeto de estudo e começa a ganhar espaços nas universidades. E aí, faz a gente pensar muito o que é gênero, né? Como é que a gente começa a pensar o gênero? Por que essa palavra começa a aparecer? Porque antigamente a gente falava só sobre homens e mulheres. Só que o gênero ele vem justamente para poder pensar a história de forma unificada, né? No sentido que a história das mulheres ela não vai estar separada da história dos homens, né? Ela vai estar junta ali, então não dá mais para ela ser só um boxe em relação à história da humanidade, né? As mulheres elas fazem parte da humanidade. Então, vai trazer esse novo olhar da história geral. Uma história geral que era pensada antigamente só sobre a história dos homens, ela vai passar a ser vista também como a história das mulheres. Só que isso não vai ser rápido, né? Isso é como começa os debates de gênero ali na década de 80. E aí, justamente assim, essa história global versus essa história das mulheres. Como assim, né? O que é isso?
E é isso que eu trago muito na minha monografia, no meu estudo sobre os livros didáticos, que é a diferença de como as mulheres estão sendo representadas no meio dessa história global. As mulheres, elas são sempre colocadas como um boxe, como uma coisa à parte, elas não fazem parte de uma história total, ela não faz parte da tal da história da humanidade, né? E uma autora que eu estou usando para falar isso é a autora Maria da Glória, que é a professora, ela está no departamento de Relações Internacionais na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é a professora Maria da Glória. Em 2018, ela fez um texto falando justamente sobre, analisando como é que as mulheres estavam na historiografia. E ela traz dados que eu achei muito valioso de parar para refletir, que são desses grandes manuais de história, esses grandes manuais de historiografia. Por exemplo, ela fala dos historiadores, que é um livro de uma coleção, né, do Maurício Parada, que tem 60 capítulos e é dedicado aos clássicos da historiografia, os grandes clássicos da historiografia. Mas ali não está separado nenhuma historiadora, né, como se nenhuma historiadora fizesse parte desses clássicos da historiografia. Outro cara que ela vai trazer é o Daniel Off, ele fala que ele vai trabalhar a história numa perspectiva muito global, transnacional, pensada além dos modelos ocidentais, né, assim, vai falar, vou pensar a historiografia indiana, chinesa, mongol, islâmica, beleza, né, ele está pensando muito aí sobre a história do mundo, que tem que ser retratado mesmo, né, sair da ideia eurocentrada da história, só que essa obra, que tem 600 páginas, ele vai falar sobre mulheres 2 vezes só. Uma vez ele vai falar no corpo do texto, onde vai ter o texto, vai ter um pequeno box, onde vai tratar sobre as mulheres e a historiografia na Europa renascentistas, e depois ele vai dedicar 3 páginas para falar sobre a história faz mulheres e gênero do século XIX ao presente. Eu fico imaginando como é que ele consegue resumir isso, né, em 3 páginas, falar sobre as mulheres do século XIX até agora, rapidinho ali, né? Eu acho quando a Maria da Glória ela começa a escrever, é batendo muito nessa questão, né? Que a gente está aqui, estamos fazendo histórias, estamos construindo, mas a gente não está sendo valorizado. Essa é a verdade, né? Nesses grandes manuais a gente não aparece. E aí, outro dado que ela vai trazer é uma pesquisa que ela faz sobre análise dos textos entre 2018 e 2008 e 2018 da Revista de História e da Historiografia, onde ela vai perceber que são 124 textos assinados por mulheres. E desses 124 textos corresponde a 29% do total de 422 artigos de resenhas e textos publicados. E aí, eu vou até parar aqui já. O que isso significa, né? O que significa ter 29% apenas desses textos? Isso é o que eu vejo na faculdade, isso é o que eu vejo realmente como é que as mulheres estão sendo representadas, né? Eu acabei de me formar no curso de História, estou entrando no mestrado agora, né? Tentando fazer o mestrado, porque apareceu a Covid-19, eu tive uma aula e a pesquisa continua à parte mesmo. Mas, assim, uma coisa que eu percebi, eu fiz minha graduação na UERJ, né? Na UERJ Maracanã, em licenciatura e bacharel. E lá, esse número era muito engraçado, esses 29%, porque esse texto é de 2018 e eu li esse texto em 2018 quando eu estava na graduação. Aí, o que eu resolvi? Vou pegar as emendas dos professores para ver quantas mulheres estão aqui nos cursos. Eram 29% na maioria das vezes. Sempre tinham 2 ou 3 textos apenas de mulheres, no âmbito que você tem 20 textos por disciplina. Então, assim, é muito triste, na real, parar para pensar nisso, né? Que a gente está no ano de 2020, é texto do ano de 2018, e nós ainda continuamos sendo um boxe, assim. As mulheres ainda continuam sendo um boxe para a sociedade, continua sendo sempre aquele apêndice da história. Elas nunca fazem parte da história global, da história vista de uma forma geral. Não, ela é vista ali como separada. E aí, na minha monografia, eu falei para vocês que eu pensei em livro didático, e aí muito sobre a questão de imagem também, né? Gostaria de participar aqui com vocês para entender um pouquinho mais sobre a questão de imagem. Mas eu analisei muito a narrativa, né? O meu texto da monografia é muito pensado na narrativa, como as mulheres estão se construindo ali na narrativa, se elas são dadas apenas como as mulheres donas de casa, servindo aos homens ou não.
mas as imagens também são muito fortes, né? Eu analisei a coleção do Alfredo Boulos, que tem o nome História e Cidadania. E aí, né, nome História e Cidadania, pô, maneira a coleção, passou no PNLD de 2017, era a coleção que estava até agora no ano de 2020. E quando eu chego para ver, na verdade só está reforçando os estereótipos. E assim, era um PNLD de 2017, onde no resumo dele, do PNLD, que existe o guia de resumo dos livros didáticos, ele estava falando ali que ele ia fazer uma história muito pensada nas mulheres, porque tem uma determinação disso, né? É obrigatório colocar no livro didático, porque também se não fosse, eu acho que é aí mesmo que não entrava. E mesmo assim, a dificuldade era muito grande se encaixar ali. E é isso que eu venho pesquisando agora no mestrado também, quer dizer, estou tentando, né? Que na verdade eu estou mais na parte da pesquisa do que das aulas mesmo, agora em casa, por causa da pandemia. Mas é como, até nesse PNLD da agora que entrou, as mulheres continuam sendo esse box, né? E é muito difícil a gente estar fazendo história. Eu fico feliz que tem várias mulheres aqui hoje para falar e que estão falando, porque a gente ainda está num campo que é muito masculino, essa é a verdade, assim, né? História é um campo onde tem muitos homens falando e a gente deixa de ser ouvida muitas vezes, assim. E uma coisa que me incomoda é isso, assim, né? A minha pesquisa e tudo mais foi muito baseada na minha experiência da universidade, né? De entrar na universidade onde tinham diversos casos machistas, né? E aí você vai pensar, inclusive, até na própria construção das suas emendas e tudo mais, no século XXI. E isso me incomodava muito, foi quando eu fui começar a estudar a história das mulheres. E é um pouco isso que eu queria trazer para vocês, gente, assim, bem rapidinho, que era a questão desses autores que eu usava, muito dessa construção que ela vem desde a década de 60 para cá, e a conclusão que eu chego que é que não atingimos ainda o ponto que nós queremos atingir, né? Nós ainda somos 29% da história da historiografia. Ótimo, Camila. Obrigada pela apresentação. Nada. Não sei se você conhece um livro que eu apresentei na outra palestra, que foi Mulher ao Quadrado. Já ouviu falar? Não conheço. Não sei se Vou vai dar para ver anotar. aqui. A Mulher ao Quadrado. Ela conta a história de... É uma pesquisa até da autora, da Selma. Ela vem contar a representação feminina nos quadrinhos norte-americanos, né? Uhum. E a permanência e ressonância. Ela faz uma análise de 1895 a 1990. E aí fala justamente um pouco disso que você abordou, né? Dessa construção da mulher tanto nos quadrinhos, mas desse papel importante que as mulheres tiveram na sociedade, mas quando entra na questão da representação, ela já é bem limitada. Uhum. Então, acho que a sua fala foi pontual para desencadear as próximas apresentações. Agora é a vez da Michelle, né? Michelle. Uhum. Bom, eu Pode vou falar apresentar. um pouquinho aqui da Oscar. Deixa eu só colocar a apresentação. Porque acho que eu tenho que primeiro colocar a tela inteira. Tá. Lembrando que vocês podem contribuir lá no Jamboard com... Já tem gente contribuindo lá. Percepções de vocês. Foi aí? Tá aparecendo? Cadê? Não. Tá chegando. Foi? Não. Vou desligar aqui. Eu assisti uma live também hoje, peraí. Nada. Apareceu para vocês a apresentação?
Ainda não. Eita. Tá. Ai, desculpa que meu computador também tá travando hoje, gente. Olha. É a revolta das máquinas de Aí quando eu fui te quinta-feira. responder, eu... Tradicional, né? Chega sexta-feira, eles já estão de saco cheio, né? Então. Oh, poxa. Não sei porque não entrou. Mas tá como se estivesse carregando? Não, geralmente aparece aquela mensagem, né? Tá carregando a apresentação. Deixa eu tentar aqui de novo. Cancelar e fazer de novo. Nada? Peraí. Hoje na apresentação que eu fiz de manhã, eu tive que sair e voltar. Agora foi. Agora foi. A terceira vez é a da sorte. Bom, então eu vou falar sobre a Rosa de Versalhes, Lady Oscar, que é um personagem que deveria ser secundário, mas acabou se tornando personagem principal. Então, o nome do mangá é Versalhes Nobara, ou Berusaio Nobara, que na tradução ficou a Rosa de Versalhes, que é da autora Ryoko Ikeda, lembrando que muitas vezes a autora ela tanto faz o roteiro quanto os desenhos, né? Então ela faz tudo ali no mangá. É um mangá shoujo, ou seja, de mulheres, que foi publicado em 1972 e foi publicado no Brasil o ano passado pela JBC. Então, é uma história que se passa na França do século XVIII e narra a vida de duas mulheres, que é Maria Antonieta, que é a arquiduquesa da Áustria, em seguida rainha da França, e a sua amiga e guarda pessoal, Oscar. Então, a personagem principal é essa, é a Oscar Françoise de Jajais, é uma garota criada como um homem para se tornar sucessora do seu pai, como líder do guarda do palácio. Então, o pai dela era o líder da guarda real e ele só teve meninas. E a esperança dele é que o último filho fosse um homem, mas veio de novo uma menina, e aí ele decidiu batizá-la de Oscar, mesmo ela sendo mulher. Então, ela se veste como militar e ela é uma excelente combatente, ela possui um grande senso de justiça e tem orgulho da sua posição e prestígio. Ela foi inspirada, primeiramente, o nome no Oscar Wilde. Ela foi criada uma mulher porque a Ryoko Ikeda ela não conseguia, ela achava que não ia conseguir desenhar um soldado homem. Então ela acabou adaptando aí para uma personagem um pouco mais andrógena, mas mulher. Ela era uma personagem secundária na trama, que seria a personagem principal, seria Maria Antonieta, mas ela acabou se tornando mais popular e ela se tornou a estrela do mangá. E a androginia dela é baseada nas atrizes de um teatro chamado Takarazuka, que é um teatro japonês só de mulheres, que ele é... No Japão a gente costumava ter os teatros no Ikabuki, que eram só de homens, né? Então os homens faziam personagens femininos, usando máscaras, etc. E em contrapartida a gente tem o Takarazuka, que é um teatro só de mulheres, e elas fazem papéis masculinos, e tem uma aparência bem andrógena, e na Princesa Safiri, do Osamu Tezuka também. Aqui no Brasil foi publicado também como A Princesa e o Cavaleiro. E essa personagem, Oscar, ela é cheia de conflitos. Então, ela tem desejos conflitantes de uma vida dupla, como militar e como mulher. Ela também está num triângulo amoroso com a Maria Antonieta, porque as duas amam o Conde Fersen. O Conde Fersen ama Maria Antonieta, mas Maria Antonieta é a rainha da França, casada com Delfim, não pode ter nada com ele, e a Oscar ama, mas não é correspondida pelo Conde Fersen. Ela tem conflitos também com o empregado dela e amigo de infância, que ele é apaixonado por ela, mas não é correspondido. Ela está dividida entre sua lealdade à coroa e aos desejos por um país justo, porque ela vê a França, as pessoas na França passando fome, a coroa entrando em dívidas e fazendo festas e gastando muito dinheiro, mas ela tem que proteger a família real, que ela jurou proteger, e ao mesmo tempo ela fica dividida entre o que é justo e o que é dever. E é uma personagem que gostaria de ser mulher da corte e viver seus amores intensamente, mas ela não quer abrir mão das liberdades que ela só tem por ela estar numa posição masculina ali. Dentro do mangá, quando a personagem sofre de conflitos, ela está sempre entre uma dualidade entre dever e senso de
de correto, entre ser mulher e ser homem, entre uma posição feminina e uma posição masculina, ele é sempre colocado em preto e branco, luz e sombra, tá? Quando o personagem está nessa divisão. É muito legal perceber isso. Vão ter outras imagens, vocês podem perceber que elas não são tão carregadas de preto. Essas cenas mais carregadas de preto e branco, elas ocorrem mais quando a personagem está realmente dividida entre algum conflito que ela esteja tendo. E mesmo ela sendo uma mulher, ela desperta o interesse feminino, né? Ó, vocês podem ver como esses quadrinhos já são mais limpos, eles não têm preto. E é uma aproximação do gênero Yuri, que é uma coisa até bastante curiosa, porque um dos primeiros mangás foi publicado em 1971 do gênero, que é um gênero de romance entre mulheres. E esse sendo de 72 já trazia também um pouquinho desse tema aqui. E aqui a gente também tem os conflitos de feminino e masculino, onde ela se veste como uma mulher da corte para dançar com o Conde Fersen em um capítulo, e no outro ela assume que seria tão mais fácil se ela fosse mesmo homem. Então, muitas vezes, ela fica muito dividida entre, se eu fosse uma mulher, minha vida seria mais fácil, porque eu não teria que lutar pela França, e se eu fosse um homem, minha vida seria muito mais fácil, porque eu não estaria apaixonada pelo Conde Fersen. Então, temos bastante isso durante o quadrinho. E ela transgride a performatividade de gênero, né? A performatividade, só lembrando, são características que meio que a sociedade diz que são de homem ou de mulher, né? Então, embora ela seja uma mulher, ela possui um nome masculino e esse fato não incomoda, né? Ninguém estranha, estranha um pouquinho o nome dela ser Oscar, mas ninguém discute esse fato, né, no quadrinho. Ela foi criada como garota, ela possui um cargo de grande prestígio e unicamente masculino na época. Apesar disso, ela não se considera transexual, muito pelo contrário, ela é muito bem resolvida com a feminilidade dela, embora ela tenha esses conflitos, já seria muito mais fácil se eu fosse realmente um homem. E apesar dela se vestir como homem, ela se identifica e se reconhece como mulher, e desperta o interesse feminino, mas é heterossexual, e é muito legal a maneira com que ela lida com isso, né? Porque a gente está falando de 72, Japão, uma sociedade mais conservadora, e mesmo assim, ela lida muito bem, ela não é grossa com as pessoas, isso não provoca nela nenhum tipo de sentimento ruim. Bom, ela é uma das primeiras personagens fortes do shoujo mangá, escrito por uma mulher, lembrando dos outros seminários aí, que os primeiros shoujo mangás eram escritos por homens que pediam dicas para suas esposas ou irmãs, né, e faziam sempre aquela donzela que precisa ser resgatada, aquela mulher que luta pelo seu amor. E aqui não, a gente tem uma mulher forte, uma das primeiras. Ela traz o tema Yuri, que é o romance entre mulheres, de forma natural em sua trama, sendo que era um assunto recente ali na época, o primeiro mangá tendo sido publicado um ano anterior. A androginia é uma forma de beleza e mistério, né? Porque a gente tinha antes a mulher extremamente feminina, vai ter aqui algumas imagens, acredito, da Maria Antonieta. Ela é bem feminina, ela tem os olhos grandes, as sobrancelhas finas, o lábio contornado, e a Oscar é diferente. E ela traz mulheres que lutam por ideais e que são mais fortes do que seus interesses amorosos, né? Elas não precisam ser salvas, elas salvam seus interesses amorosos, muitas vezes os homens. E elas não são donzelas, elas têm objetivos muito maiores, por exemplo. Embora a Oscar goste do Conde Fersen, o objetivo dela nunca foi ficar com ele, até porque ela sabe do romance dele com a Maria Antonieta. O objetivo dela é ajudar a Revolução da França, quando ela vê que tudo está muito ruim. Então ela tem objetivos muito maiores do que ir atrás de homem. E a Oscar, ela acabou inspirando muitos outros personagens. Uma delas é a Utena, que é muito parecida, no manga ela é até loira, mas no anime ela tem cabelo cor-de-rosa. Vocês podem ver a espada, um florete francês, as rosas, a roupa meio parecida. O Afrodite de Peixes, do Saint Seiya, o Cavaleiro do Zodíaco, aqui no Brasil. Inclusive, na animação, teve o mesmo character designer, que é o Michi Himeno e o Shingo Araki. Ele também foi o character design do anime da Lady Oscar. E o Leopardmon do Digimon, que, segundo o autor, também foi inspirado. E ela também fez aparições em outras mídias.
por exemplo, o primeiro personagem aqui é do filme franco-japonês, né? Esse é Oscar europeia. E depois a gente tem aqui a atriz fazendo a Lady Oscar do Teatro Takarazuka. Dá para vocês verem a maquiagem, tudo. Como o teatro ele é só de mulheres, né? Então até os personagens homens aqui são feitos por mulheres também. Tem o Gema, tem o Dr. Oscar, que aparece no Hantaro, obviamente uma cópia aí, né, uma aparição. O Gema, que é um urso do Rama Meia, vestido de Lady Oscar. Oscar também aparece no Tantei Ópera Milk Holmes e no Lupin III. Então, embora não se discuta esses assuntos de sexo e gênero no mangá de maneira sutil, vemos pequenas reflexões sobre a personagem Oscar, né? Então, a gente tem uma mulher que é forte, ela é uma militar, ela tem um nome masculino, e né, isso foi trazido aos pouquinhos aí no mangá. E apesar de causar espanto na primeira vez, o nome e posição de Oscar não causa conflitos entre os personagens. Então, é uma mulher que chama Oscar, ou ela é a líder da Guarda Real. Tudo bem. Ninguém não causa estranhamento. E a transgressão da performatividade não é motivo de zombaria. Ela jamais é chamada de masculina, coisas assim, por ter essa posição. E apesar de abordar o tema de sexo e gênero de maneira superficial, a naturalização da performatização de Oscar dentro da narrativa ajuda a desconstruir o sistema compulsório de sexo e gênero descrito por Judith Butler. Então, a gente não tem mais aquela coisa de mulher usa rosa, menino usa azul, mulher faz tarefas domésticas, né? Oscar, ela vem e quebra isso, e ela quebra isso num momento que meio que revoluciona o mangá feminino, porque a gente tinha antes mulheres que só tinham papéis, digamos, femininos, né, tidos como femininos pela sociedade, e aí a gente vê uma personagem que era para ser secundária, acabando por se tornar mais popular, e se tornando a personagem principal, justamente por quebrar esse paradigma todo que vinha aí antes dela. E aqui alguma referência bibliográfica, caso alguém queira. E é isso. Obrigada, Michelle. Lembrando que essas apresentações vão ser disponibilizadas para vocês por e-mail. Quem puder botar o e-mail aí no chat e no nosso canal do YouTube, tá? Daqui a pouco eu vou botar o link do canal também. Agora é a vez da Priscila do Amaral, que vai falar sobre a Núbia. Não vou contar quem é a Núbia, você conta. Agradecer a Michelle pela sugestão. Agora vamos lá, agora é minha vez de tentar apresentar aqui. Estão vendo, gente? Sim, tá passando. Dá para me ouvir bem? Dá sim, tá ótimo. Então vamos lá, gente. Boa noite. Para quem não estava aí nas nossas apresentações, né? E aí a gente então vai conversar um pouquinho sobre esse personagem que é a Princesa Núbia, né? Que traz algumas reflexões interessantes sobre essa questão da identidade e da representação, né, nos quadrinhos. Na verdade, a Núbia, né, ela vai meio que juntar as discussões que a gente teve nas semanas anteriores, né, relacionadas à identidade, à questão do negro, né, e tudo mais. Então, vamos lá. Então, quem é a Princesa Núbia, né? Ela é a irmã gêmea, né, da Mulher Maravilha. Embora a Mulher Maravilha, né, ela surja na década de 40, né, início da década de 40, a gente vai ter então a aparição da Núbia só em 1973, né? Ela foi criada, então, pelo Robert, meu inglês é horrível, tá? Don Hank,
E aí, o que acontece? A Mulher Maravilha, né, a origem, né, uma das origens dela é que ela foi criada, surgiu a partir do barro, né, pelas mãos da Hipólita, né, que é a mãe dela, e ela também teria tido, né, moldado, né, na mesma época, a Núbia. Só que como a Núbia, ela foi moldada num barro mais escuro, ela teria, então, ela seria uma negra, né, então ela teria a coloração da pele mais escura. Só que, por que não se ouve falar da Núbia, né? Então, dentro dessa primeira aparição dela, né? E aí isso depois é explicado. Então, a Núbia teria sido sequestrada pelo Ares, né? Que é a divindade responsável pelo e tudo mais, e teria sido, então, ainda bebê, né? Então, teria a notícia dela, né? Como se ela não tivesse existido, se a gente pode dizer assim. E aí ela vai ser treinada, né? Para se tornar uma guerreira, né? Ela é a única menina, né? A única mulher daquele ambiente em que o Ares vive. Então ela treina com homens, né? Ela vai ser ali o único personagem feminino, né? Ela não tem uma referência feminina de criação. Ela vai ser criada e treinada no inferno. E aí nessa revista, né? Ela chega ao local, né, para poder enfrentar a Mulher Maravilha numa ilha flutuante. Ela se torna princesa da ilha flutuante e ela chega com um exército formado só de homens, né? Então ela é uma ótima guerreira, ela é uma guerreira muito agressiva e ela chega quase a matar a Mulher Maravilha no embate, né? Ela se mostra superior, tanto em força quanto em técnica. Só que quando ela vai matar a Mulher Maravilha, ela hesita, né? E aí, em nenhum momento a gente sabe como ela é, porque ela aparece, né? Com essa roupa aqui que ela chega na ilha, né? A Mulher Maravilha mora. E aí só quando ela se revela que a gente sabe que ela é uma mulher negra, né? E se autodenomina, né? Mulher Maravilha da Ilha Flutuante. Né? Então, esse é o histórico de apresentação da Núbia, né? E aí a gente vai ver que ela, embora tenha uma história interessante, né, por trás, essa questão do sequestro, do treinamento dela dado apenas por homens, né, e o modo como ela chega e tudo mais, a gente vai ter uma breve aparição dela nesse período. Ela some, né, ela vai ser tirada, né, das histórias em quadrinhos, e só depois de muito tempo é que ela retorna. Né? Então, eu coloquei aqui algumas das apresentações, né, alguns dos retornos dela. Então, em 99, ela vai ser reintroduzida e reformulada, né? E aí ela vai alternar, às vezes, como uma amazona comum, né, ajudando ali a Mulher Maravilha e a Hipólita a tomar conta da ilha, né? E então ela vai variar nisso. E em alguns quadrinhos até vai ser dado a entender que ela tem um interesse amoroso na Hipólita, né? Que elas têm um relacionamento, né? Mesmo na origem ela é mãe e filha, né? A crise final em 2009, então ela representa uma paralela em que ela seria a Mulher Maravilha, ela seria a única Mulher Maravilha e ela teria uma descendência africana, tá? E em 2012 ela aparece de novo, né? E aí, dentro da pesquisa que eu fiz, essa é a última aparição da Núbia, né? O que eu consegui achar, a gente não acha muita coisa desse personagem. Lá no multiverso, ela seria então a Mulher Maravilha da Terra 23, né? Então, a Núbia, ela vai ser questões, né? Como eu falei, relacionadas a gente discutiu nas outras semanas. Então, ela é uma personagem pouco aproveitada, né? Mesmo quando ela vai aparecer um pouco mais nas histórias, ela vai ser sempre ou o braço direito da Mulher Maravilha, ou, como eu falei, vai ser uma amazona como qualquer outra, mesmo ela tendo sido criada como a Mulher Maravilha, né? Do barro, tendo alguns poderes até a mais, né? Que a Mulher Maravilha, mas ela é aproveitada, ela é tirada nas histórias, tem muita preocupação, né? E como eu falei, ela tem um background interessante, né? Se a gente for discutir. Toda essa questão, por exemplo, do sequestro dela, da violência que ela sofreu, como ela, né? Ela é controlada
pelo Ares pela questão mental, né? Então ele meio que hipnotiza ela, e ela, antes de ter esse despertar para encontrar a Mulher Maravilha, ela é guiada por ele, né? Então, até ela se livrar desse feitiço. Então, são questões interessantes, mas ela é um personagem que é relegado, né, ao segundo plano, né? Algumas representações dela reforçam, né, aqueles estereótipos que a gente, né, muito quando fala da questão do negro, né? Então, ela primeiro é representada como vilã, né? A representação dela, né? Quando ela chega para combater a Mulher Maravilha, todos os soldados dela, né? Fazem referência à questão africana, então ela é sempre representada de uma mais brutalizada, né? Selvagem, lembrando lá dos imaginários, né? Que essas representações, esses estereótipos, né, africanos vão trazer, né, vão ser representados dessa maneira. E também a questão do contexto do surgimento dela. Então, ela vai surgir na década de 70. Você tem aí, né, a questão dos movimentos civis nos Estados Unidos, né? Ela vai ser a primeira heroína negra da DC. Então, vai ter um período em que a DC vai sofrer uma reformulação e ela tenta dialogar um pouco com essa demanda dos civis, né, dos direitos dos negros, por exemplo, né, e tudo mais. Então, aqui tem uma imagem, né, daqui é da realidade em que ela se torna a Mulher Maravilha de origem africana, né, até esqueci de colocar a fonte aqui, mas é bem interessante o material que eu consegui encontrar dela. E aí, aproveitando, né, da Núbia, né, a gente vê uma série de heroínas, né, negras que vão surgindo. Então, no mesmo ano, né, a Marvel lança a Nightshade, né, tentando não ficar para trás nessa questão da representação, né, da questão do negro. No ano seguinte, né, a gente vai ver, nos anos seguintes, de 70, a Marvel apresentar várias heroínas, né, várias não, né, mais negras, a Spider-Woman, né, que vai aparecer um tempo na revista do Spider-Man, né, do Homem-Aranha, que vai sumir. A mais famosa delas, né, me arrisco a dizer que é a Tempestade, que vai surgir na reformulação dos X-Men, né, a Miss Knight, né, também, que vai surgir. A DC, depois de um pouco, né, 10 anos, vai ter a Vichem, né, e mais, né, a gente tem outras surgindo aqui, mas eu procurei algumas, né, para a gente ver que a Núbia, né, ela vai meio que impulsionar esse aparecimento dessas heroínas, né, negras. E a gente tem mais recentemente a Moon Girl e a Riri Williams, né, que é a Iron Heart, que são interessantes porque elas trazem a discussão que a gente estava fazendo na semana retrasada, né? A questão de personagens que são inspirados, são versões de outros personagens. Então, a Moon Girl, ela é um reboot, né? Moon Boy, né? Esse dinossauro aqui, ele já existia, né? Antes, na década de 70, mas era um garoto que meio que controlava ele, que era amigo dele. E a Iron Heart, né? Seria, então, a substituta do Homem de Ferro, do Tony Stark, né? Teve até uma polêmica toda envolvendo isso, né? Então, aqui a gente tem um panorama, assim, de algumas heroínas que surgem. Tá, a gente dizer que a gente tem bastante, né? Para quem não era, assim, mais enviesado para isso, de que a gente tem uma certa representatividade. Só que é interessante a gente pensar, né? Que reflexões, né, a gente pensando na história da Núbia e dessas outras heroínas, o que elas trazem de reflexão? Então, a gente tem nomes muito pontuais, né? A Fernanda chegou a falar isso, acho que no primeiro encontro, ou no encontro passado, dos levantamentos dos heróis, né, heroínas negras, a quantidade de heróis que a gente tem, então ainda são muito poucos. Né? Nenhuma delas assim tem uma posição de muito destaque, né? A Tempestade ela vai dar os X-Men mais para frente, mas ela anteriormente ela está sempre subordinada
a um homem, né, que é o Xavier, que treina, e que é liderado, né, e tudo mais. Então, o que isso pode trazer para a gente, né? Que questões, né, e aí eu estou jogando no chat, né, que questões a gente fala, então, das heroínas, né, mulheres, né, e negras, né? Então, se a gente pensar lá na identidade do rol, né, que é uma identidade complexa, né, então, são fatores aí, se a gente for pensar nessa representação, né? E aí, falando, então, né, já meio que encaminhando para encerrar minha fala, né, quando a gente fala de representatividade, né, que a representatividade importa, então é porque a fundamentação dela é inspirar, né, pessoas que se identifiquem, né, a trilhar o seu caminho baseando-se daquele que o representa. E aí, quando a gente fala de representatividade, né, é sempre importante a gente pensar não só no personagem representado, mas quem conta a história desse personagem, né? Então, a gente volta, né, e aí a Michelle falou isso no mangá, mas pensando, então, nessas histórias, né, de personagens negras, né, mulheres negras que poderiam contar a sua história e não ter a história desses contadas por homens, né, por outras pessoas. E aí até né, eu estava lendo que houve assim, um certo movimento de que, de repente, a Núbia poderia aparecer nesse novo filme da Maravilha, né, que foi adiado, né, assim, a estreia por conta da pandemia e tal, que seria interessante colocar isso nesse contexto, né. Essa aqui é uma arte que foi feita em 2017, se eu não me engano, né, meio que foi feita uma tentativa de trazer de novo esse personagem para as discussões, né, dos quadrinhos e tudo, né. Então, assim, não consegui encontrar muitas coisas, né, relacionadas à Núbia, mas esse personagem traz, né, reflexões interessantes aí, porque a gente sempre fala muito da Mulher Maravilha, mas existem, né, outros personagens femininos também que a gente pode explorar e usar para discutir as questões da representação feminina, né, nos quadrinhos. Tá? Então, algumas referências, né, alguns trabalhos, né, acadêmicos, inclusive, e os sites que eu pesquisei. Tá bom? É isso, gente. Atenção. Obrigada, Priscila. Foi excelente. A Núbia, realmente, ela foi apagada das histórias e reapareceu, como bem lembrado a Michelle, no Universo 23, que é onde tem um super-homem negro. Né? Então, esses personagens, eles habitam um outro universo. E quando os autores querem inserir também, as empresas, né? Eu vou falar um pouco sobre a Shuri, que é a irmã do Pantera Negra. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Uma janela. Podia fazer um filme deles, mas acho que não vai acontecer. Vamos lá. Então, vou apresentar. Se eu travar, vocês sabem que o computador não está 100%. Vamos lá, já apresentei todo mundo. E vou apresentar para vocês a Shuri, que é a irmã do Pantera Negra. Mas, para surpresa de muitas pessoas, né, de muitos fãs, ela não surgiu junto com o Pantera. E pode-se ter um motivo também para isso. Né? Ela surgiu em 2005. Foi justamente no período em que a Marvel começou a lançar muito personagem feminino, e também que levantasse não só as bandeiras das mulheres, mas dos homossexuais também, e vários dos refugiados. A Marvel começou a produzir muitos personagens e aí criou uma irmã para o Pantera. Aqui nessa cena, você pode ver que ela tem uma postura bem... Nos quadrinhos, ela tem uma postura mais incisiva e ela busca pelo seu lugar naquela comunidade. Ela realmente quer ser Pantera Negra. Só que no filme apareceu esse lado da Shuri, ela querendo o trono, realmente. Uma menina bem audaciosa, mas focaram mais na questão da cientista. Mas no quadrinho o perfil dela é mais agressivo, porém não é que ela seja ruim, mas ela realmente quer muito
o trono de Pantera, a posição de Pantera. E no filme, né, como quando sai do HQ e vai pro cinema, tem essas mudanças no personagem. Mas foi importantíssimo o filme e o personagem porque valorizou e estimulou muitas meninas. Quantas meninas negras não querem ser cientistas depois que conheceram a história da Suri, né? Isso foi um filme agora meu computador travou. Foi, passou. Conforme eu falei, né, ela lutou muito para ser a Pantera Negra e ela vira. Só que para chegar até a posição de Pantera, porque ser Pantera Negra é como se fosse deixa eu ver, como é que eu poderia falar? Um cargo, não, uma honra, né? Mas você tem que ser escolhido pelo seu coração, pela sua boa vontade, por ter uma boa energia ou querer fazer o bem para Wakanda. E devido a ela ser uma pessoa extremamente gananciosa e querer com esse lugar no trono, ela tentou ser Pantera Negra, só que ela morreu. E o Albert depois me corrige se eu estiver falando alguma besteira. Ela morreu e aí acabou não sendo autorizada para ser Pantera. Justamente por isso. E aí na história toda, teve uma luta que ela defendeu o Wakanda. E aí ela faz contato lá com os povos sobrenaturais. E ela é autorizada, porque realmente demonstrou a paixão dela pelo país, que ela não queria só uma posição. Ela realmente queria salvar o Wakanda. E depois que ela retorna da vida após a morte, né? Porque ela morre e retorna, ela retorna com mais poderes. E no filme não foi abordado os poderes que talvez no próximo filme seja, né? Ela surge com novos poderes, um deles ela se torna capaz, né, de transformar o corpo em um bando de pássaros. Quando ela é atacada, ela vira pássaro e some. Ela recebe, né, o poder de virar pedra, transformar seu corpo em rochas e se petrificar também como uma forma de defesa e uma super resistência, além da super inteligência, que ela é uma personagem que é comparada ao Tony Stark, né, em questão de inteligência. Em 2018, a Marvel resolveu, depois do filme, viu o sucesso que ela fez, que mobilizou a sociedade, o personagem cativou e investiu nos quadrinhos. Em 2018, lançou nos Estados Unidos. Eu não consegui achar se já chegou no Brasil. E lançou a revista só dela, da Shuri. E aqui é uma matéria desse site, na HQ Now, que ele fala sobre essa construção dessa revista, buscando uma identidade para uma valorização somente da personagem. E aqui são as outras capas dessa revista, são maravilhosas. Assim, eu recomendo o pessoal entrar no site da Marvel para visualizar. É uma capa mais bem elaborada do que a outra. E assim, é uma forma de utilizar o nome Pantera Negra, que no caso é uma honra, né? Ser um Pantera Negra, mas dando destaque à personagem feminina. Foi importante? É importante, a gente sabe que criou ela para atrair um público feminino para os quadrinhos, mas ela teve um destaque muito grande. Então, eu acho que é uma personagem que vale a pena ser valorizada enquanto representação positiva para as mulheres, né? Aí, ó, a imagem dela. Obrigada. Deixa eu aqui. Oi. Ai, quem aqui? Então, aí agora a gente vai para o chat. Tem algumas colocações que o Bruno está falando, ou pelo menos na animação, já que é nível. O Bruno tá reforçando a questão do que a Michelle pontuou, né, de trazer a Núbia para um filme.
Que, aí ele reforça que eu, então, entra nas animações. Elbert, pode começar a perguntar. E agora, Camila, a dinâmica é o seguinte: a gente fica lendo aqui o chat, as interações, e vocês podem postar perguntas, opiniões, e colaborar lá no Jamboard. Vamos lá. Vamos lá. O Elbert pergunta: Mafalda, do Quino, e Mônica, de Maurício de Souza, são duas personagens femininas que estão em nosso imaginário, cada uma do seu jeito. Como vocês percebem essas personagens na leitura de meninas? E como vocês enxergam essas personagens? Alguém quer comentar? Eu vou responder. Quanto à Mafalda, eu acho bonitinha, mas eu vejo ela como uma criança pequena. Então, para mim, não tem muita identificação. Mas eu acho importante que ela seja uma menina e que ela sempre pergunte muitas coisas, né? Isso é importante numa sociedade que a gente diz que mulheres não devem fazer perguntas, né? Mulheres só devem acatar e obedecer. Infelizmente, a gente ainda ouve isso em 2020. Eu acho muito importante, embora para mim não tenha muita identificação. Já com a Mônica, porque a Mafalda também eu conheci depois de adulta, ou adolescente. Já a Mônica eu conheci desde criança, e uma coisa que me chamava muita atenção é porque, assim, quando a gente vai comprar quadrinho de menina, sempre tem menininha bonitinha, de vestidinho rosa, de cabelinho arrumado, brincando de boneca. E a Mônica era totalmente diferente. Primeiro que ela é igual a todos os outros personagens, né? Tirando o vestido ali, nada mais indica que ela seja menina. Poderia ser um menino, de repente até já teve personagens do Maurício de Souza que eram meninos e estavam de vestido. Então, nada nela é muito feminino, ela é dona da rua, ela bate nos meninos. Eu acho que isso é um reforço muito bom para as crianças, para as meninas, porque mostra que você não tem que ser feminina, você não tem que, né, do que a sociedade é ser feminina, você não precisa brincar de boneca, mas você pode, porque tem episódios, edições que a Mônica faz isso, mas eu acho a Mônica um personagem muito forte, muito mais representativo do que a Tina, por exemplo, que agora que teve uma repaginada, né? Mas antes era extremamente sensual. E eu me pergunto até se era para as meninas a personagem. Oi. A Mônica, assim, eu tenho uma identificação, mas olhando o mercado brasileiro, né, de quadrinhos, eu acho que ela não foi construída realmente para representar. Acho que até o próprio. Não sei se foi para representar o público feminino e pensar nessa questão da representatividade feminina. Pelo que eu vejo em entrevistas do Maurício, ele sempre pontua que queria representar, homenagear a filha dele. Então, não sei se essa discussão de gênero entrou na época da elaboração da personagem. Pelo que eu ouço das entrevistas dele, não, ele nunca pontua isso. Mas vem mudando, né? Vem a questão da Mônica jovem, dessa edição agora, que pode ser uma bandeira aqui para levantar. Né? Não é um quadrinho que eu acompanho, que é a Mônica jovem. E a Mafalda, eu acho ela importante, porém eu não gosto muito. Mas eu acho ela muito importante para se pensar, para se questionar. É uma personagem que foi a que a Michelle pontuou bem, né? É bem questionadora. E isso é importante em todos os períodos, né, da sociedade. Ainda sobre a Mônica, eu acho que embora ela não traga nenhuma questão de gênero propositalmente, né, ou pelo menos não trazia, eu acho que só o fato dela ser baseada numa criança, numa menina real, já mostra que aquele estereótipo idealizado que a gente tem da menina não é real, né? Então a menina toda bonitinha, de vestidinho, de cabelinho arrumado e tal, tá meio que no nosso imaginário coletivo de o que é menina pra gente, né? Mas quando ela é baseada num personagem real, eu acho que mesmo sem querer, o Maurício quebrou aí um estereótipo, baseando numa pessoa real. Eu acho que até a Magali, né? Se a gente parar para pensar, né? Assim, a Mônica e a Magali não tem assim, a Magali é uma menina esfomeada, ela faz de tudo para conseguir comer.
Então, ela não está muito preocupada com os outros, né? Ela quer saber da comida dela lá. Eu acho que a Mônica trazem essa questão interessante, né? Acho também que não pensado nessa questão de gênero, né? Como você falou, ele sempre faz questão de dizer que é uma homenagem à filha, mas eu acho muito bacana, como você também falou, Fernanda, o personagem ele vem amadurecendo, então ele vem tentando acompanhar, né, as discussões que têm sido feitas, né? Eu não leio Turma da Mônica há muito tempo, né? Muito tempo. Cheguei a acompanhar um pouco jovem quando lançou, mas também não eu acho que trazem discussões interessantes. A Mafalda eu acho bacana, mas eu não acho que Mafalda seja uma tirinha para crianças, assim, para meninas, né? Assim, embora ela seja uma menina, mas eu acho que as discussões são um pouco mais profundas, né? Do sarcasmo e tudo mais. É óbvio que uma criança pode ler e vai ter um entendimento que vai ter dentro da sua faixa etária, né? Mas eu também só conheci a Mafalda mais velha, assim, e sou apaixonada pela Mafalda, assim, pela acidez dela, pelas sacadas que ela tem. Mas não acho que seja uma tirinha, assim, que o público-alvo seja criança como a Mônica, por exemplo. Acho que o cunho dela é muito mais político, acho que o público que ela tenta atingir é outro. Né? Mas é importante também, né? Eu acho. Sim. A Monique Pereira está contribuindo aqui com a seguinte colocação, né? Mas nossas personagens femininas ainda temos uma realidade de poucos brasileiros. Mônica, ela se refere a Mônica. Ainda mais quando pensamos na representatividade de personagens negras nas HQs, assim como nos filmes. Ainda dependemos do mercado. A gente está falando de quadrinhos, está falando de mercado. E é o que eu tentei falar, é que realmente o Maurício, quando criou, ele criou um produto e ele vem tentando se adaptar. Né? Foi em 2018, ele investiu no Jeremias para falar da representatividade da população negra, e ele tentou de um jeito, convidou as pessoas, então ele vai se adaptando. Ele não tem um perfil de se levantador de bandeiras mesmo. Né? Não é muito perfil dele. E não só dele, mas como do mercado do quadrinho no Brasil em si. Né? Isso fica a cargo mais dos quadrinistas independentes, né? No caso. Mais alguma pergunta, gente? Por favor. Eu tenho uma. Não. Eu fiquei muito curiosa com a Rosa de Versalhes. Porque quando você mandou, e a construção da imagem dela, você olha, você vê um homem e vê uma mulher, né, na representatividade. Sim. E você não sabe o que ela seria ali, realmente. Uhum. Nem eu achei bem legal. Eu achei esse jogo de imagem bem interessante na construção dela. Uhum. E a Núbia ela vem reforçar justamente aquele personagem o papel da mulher negra, e não só da mulher negra, e dos personagens negros em geral, né? Desse movimento que faz de tira e bota a hora que bem entender. Que ali não pode tirar a Mulher Maravilha, né? Como eu havia mencionado. A qualquer momento, mas pode tirar a Núbia. E ela só é a rainha em realidades paralelas, né? Nunca na realidade principal, né? Isso. Ela nasceu do mesmo barro que a Mulher Maravilha? Ela nasceu no barro mais escuro. Foi a explicação que eu encontrei. Então, por isso que ela... aí a justificativa para ela ter a pele negra é essa, que aí mudou ela de um barro mais escuro. Não, é que eu achei legal porque coloca as duas em igualdade, se elas não serem do mesmo barro, né? São características físicas diferentes, mas iguais. Isso eu acho que é importante também. A origem é a mesma, né? Se você para pensar, né? Nenhuma das duas elas são geradas do barro, né? E em alguns locais que eu eles falam até que ela era até mais poderosa, assim, mais por conta e aí eles usam a justificativa do treinamento dela ter sido feito, né, só com homens, dela ter uma habilidade maior, inclusive em relação a poder sobre o laço da verdade, da Mulher Maravilha, né, por esse treinamento que ela recebeu, né. Isso.
Aí, só para trazer uma curiosidade, né, que eu botei no caso da minha dissertação, a Tempestade, ela foi, acho que foi a Michelle que pontuou isso, que ela veio numa reconstrução do X-Men, ou foi a Priscila, não lembro. Ela foi uma reconstrução, isso, foi a Priscila. A reconstrução dos X-Men, e ela é fruto de uma junção de 2 personagens, que era o Tufão e a Gata Negra. E aí criaram uma personagem mulher que vem de um homem também. Então, assim, sempre aquela junção, né? Precisa de um personagem homem para construir uma mulher. Essa não vai existir. Vamos lá. Camila ainda tá aí? Eu queria comentar uma coisa com vocês. Pode que quando vocês estavam aparecendo, mostrando as imagens das personagens, uma coisa que me chama a atenção é sobre a aparência física delas, né? No sentido que sempre são gostosonas, sabe? Quando você é heroína. E eu fico refletindo muito, assim, ser heroína tem que ser essa mulher gostosona, sarada, tipo, sabe, um incômodo em relação a isso. Uhum. Isso tem uma justificativa, porque a justificativa dada na época, né, das construções dessa personagem, é que o quadrinho, a maioria do público é masculino. Então, de alguma forma, tem que atrair os homens, né? Tanto que, mesmo se a personagem estiver toda vestida, toda séria, ela vai ter algum olhar sedutor, ela vai estar tentando conquistar o leitor. E tá tudo proposital mesmo. E, assim, eu não sei se tem alguma que não valorize o corpo, todas elas têm esse destaque, né, para as curvas e tal. E já Teve até uma polêmica em relação a Ironheart, né, porque ela tem acho que 16 anos e tal, e aí tem uma representação dela que ela tá super curvilínea, com uma roupa bem, assim, bem sensual. E aí teve aí reformularam, acho que a capa da revista. Dentro da revista ela não estava assim, só na capa, né? Então é incômodo isso, mesmo. É a capa que vai vender esse personagem. São revistas ditas para mulheres, mas o público é um homem mesmo. E isso vem lá de trás, desde a representação de personagens como as enfermeiras. Tem várias personagens que reforçaram essa questão da sedução da mulher através dos quadrinhos. Eu acho que isso tem a ver um pouco de mercado, né? Que vocês estavam falando. Sim. A ideia é vender mesmo. E aí, no caso, vende através da conquista do corpo, né? Da construção visual. A impressão que me dá é que eles fazem os personagens para as mulheres, mas eles fazem todas curvilíneas e com roupa pequena para, caso não agrade as mulheres, dá para a gente vender para os homens também. Parece que é uma coisa meio assim. Essa é a proposta. Né? É isso, meninas. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Tem uma pergunta aqui. Tem. Vou ler no dia embora. A recepção da Rosa de Versalhes na época. Então, ela foi muito bem recebida, até porque ela era para ser uma personagem secundária que ficou tão popular entre o público feminino que ela acabou se tornando o principal. E é muito engraçado porque a gente percebe do mangá número 1, porque primeiro ele assim, a publicação do mangá é um pouquinho diferente. Até o mangá se tornar famoso, ele tem capítulos sendo publicados semanalmente, ou mensalmente, ou bimestralmente, em edições bem grossas, assim, parece uma lista telefônica, tem vários capítulos de vários outros quadrinhos ali. Então, ele vai tendo seus capítulos publicados, tipo num almanaque, com vários outros mangás de outros autores do mesmo gênero. Então, a gente percebe nos primeiros capítulos, até o primeiro volume, né, depois que um mangá se torna popular, ele começa a ter volumes individuais. Que a Maria Antonieta ela tem muito mais destaque do que a Oscar. E depois do segundo, a gente começa a ver muito mais destaque na Oscar. E eu acho interessante isso porque mostra que o público feminino estava precisando realmente de um personagem diferente ali. Como a Fernanda pontuou,
ela é uma personagem, assim, ela não tem muita forma, você pode ver um homem, pode ver uma mulher, e eu acho que isso é o que encanta o personagem, porque a gente tem a Maria Antonieta, ela tá sempre com vestidos muito cheio de babados, joias, ela tem os olhos bem grandes, penteados, e a gente vê a Oscar totalmente diferente dos outros personagens, dos personagens que a gente tinha até então. Então eu acho que foi isso que meio chamou a atenção. Quanto à recepção, ela foi muito boa, que, infelizmente, né, falar sobre a Revolução Francesa não é um tema que você possa estender muito, porque todo mundo sabe já o que aconteceu. Então não tem, tipo, segunda parte, até já dando um spoiler, né? Todo mundo morre no final, porque é uma revolução. Né? Não tem muito mistério, né? É um spoiler, né? Os caras têm que defender a rainha, a gente sabe o que aconteceu, né? Todo mundo morreu, mas passam bem. E, então não teve continuação, não teve mais como explorar. Mas então o que aconteceu? A gente vê o sucesso desse quadrinho não na continuação, mas nos produtos que vêm licenciados, né? Então ele foi licenciado para a Itália, onde ele é super popular, para grande parte da Europa, teve filme, teve homenagens, então a gente vê a recepção aí. Porque a gente tem assim, o quadrinho feminino sendo escrito por homens, onde as mulheres são donzelas que necessitam de resgate, que só se interessam por homens, então toda a vida em busca de um amor ideal. E a gente tem Oscar no meio, né? E a partir desse momento a gente começa a ter outros personagens muito fortes, inclusive da mesma autora, mais para frente, e outras autoras que se inspiraram também. Então a recepção foi essa. Eu acho que o mercado estava precisando, as pessoas também estavam precisando disso, e até hoje ela é uma referência. Show. Tem aqui a colocação do Bruno também. O Bruno falou, né, do apagamento da Núbia. Me lembrou o apagamento sofrido pelo Black Knight. Isso também é. Sabe me dizer como foi a vendagem da revista assim que ela apareceu? Não, como foi a vendagem, eu não sei. Eu sei que iam lançar um filme do Universo 23, se não me engano. E na época, quando ela aparecia, fez um certo sucesso que até produziram bonecas sobre ela. Mas depois acabou, entendeu? Agora, a quantidade de vendagem, eu realmente não sei. Eu posso pesquisar e depois compartilhar com vocês. Ou se você achar, você passa pra gente também. Vamos lá. Aí, é só isso. É isso, gente. Só fazer uma colocação aqui. Já tá tarde, a gente tem que... que a jornada da heroína, né, no caso das mulheres, isso é uma passagem aqui do autor Franco, depois eu vou passar a referência para vocês, e que menciona o seguinte: a jornada da heroína é um conflito mais íntimo e pessoal que a jornada do herói. Enquanto este se resume a uma pessoa comum sendo convidado a uma aventura, a heroína, diferentemente do herói, vive em sua dualidade entre o que se espera de alguém como ela e o que ela realmente é. Então a gente tem a jornada do herói, né, que é uma concepção já produzida pelos produtores, uma teoria, né, pelos produtores de roteiro, e a jornada da heroína seria uma outra proposta de entender o que se espera, né, que sempre está esperando o que essa super-heroína vai trazer de novidade pra gente. Assim, é um personagem feminino, seja super-heroína ou não, o que ela vai trazer, sempre a gente está nessa expectativa, né? Quem é ela? Qual é a novidade? O herói não precisa. Mas é isso, gente. Eu vou encerrar. Mais uma vez eu queria agradecer a vocês, a Camille, a Priscila, a Michelle, agradecer a gente ficou até o final. Tchau, gente. E depois eu vou colocar no YouTube para vocês. Tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada, meninas. Até a próxima. Tchau, até a próxima.